Amém, irmãos? A graça e a paz. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos o Salmo 139. Quem tem a sua Bíblia aí, abra no Salmo 139. Nós vamos ler o versículo 23 e 24. Os irmãos viram que eu me equivoquei aqui na entrada, mas isso foi bom porque para vocês perceberem que eu não sabia que iria ser feita essa apresentação, fiquei sabendo agora, e o versículo que nós vamos ler é exatamente o versículo 23, que diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que nós acabamos de ler, e já percebemos que o Senhor tem algo a nos falar, a nos ensinar, a nos mostrar com essa porção da palavra do Senhor. E nós te pedimos a ministração do Teu Espírito, que o Senhor nos oriente, nos guie, nos ensina, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 139, ele é um poema em 4 estrofes, que pode ser entendido como uma petição com 2 premissas. A primeira premissa é a que Deus sabe tudo, inclusive sobre mim, sobre você. Tudo sobre a nossa vida, tanto exterior quanto sobre a nossa vida interior. E é por isso que o Salmo começa dizendo que o Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu andar, o meu deitar. E no versículo 3 ele diz que ele conhece todos os meus caminhos. O Senhor conhece tudo sobre o nosso mundo interior. E aí, à medida que você vai lendo o Salmo, você vai vendo que o salmista vai dizendo que o Senhor conhece, no versículo 2, os nossos pensamentos. O Senhor conhece, no versículo 23, o nosso coração. Ele diz no versículo 4 que sem que haja palavra na minha boca, o Senhor já sabe. Do versículo 13 ao 16, ele diz que o Senhor, antes de eu ter nascido, ainda estando no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha tecido a minha estrutura. Ainda quando eu era uma coisa informe no ventre da minha mãe, meus dias já estavam contados. Essa é a primeira premissa. Mas a segunda, no final que nós lemos, é que nós não sabemos tudo. E nós não sabemos tudo nem mesmo acerca de nós mesmos. E é a parte do texto que nós lemos. O salmista dizendo, sonda-me. O salmista dizendo, prova-me. Ele dizendo, vê se há. Veja, ele não sabe. Ele está pedindo a Deus, veja se há algum caminho mau. Então, da mesma maneira que no começo ele começa dizendo que Deus sabe tudo, inclusive sobre mim, sobre o meu mundo exterior e meu mundo interior, ele termina dizendo, mas eu não sei tudo, nem mesmo a respeito de mim mesmo. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque disso decorre o seguinte: nós não sabemos nem
tudo a respeito dos pecados que nós cometemos. De que há pecados dos quais nós não temos sequer consciência que os cometemos. E você sabe, né, melhor do que eu até, que a Bíblia ensina que todos nós somos pecadores. Lembra lá, Romanos 6, 3, 23, né, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, né, porque não há nenhum justo, nenhum sequer, todos extraviaram, justamente se corromperam, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. A Bíblia ensina fartamente que todos nós somos pecadores. Mas isso não significa simplesmente que nós não conseguimos viver sem pecar, ou seja, que eventualmente nós pecamos. Quando a Bíblia fala que nós todos somos pecadores, ela está querendo dizer muito mais do que nós pecamos eventualmente. Ela está dizendo simplesmente que a nossa natureza é contaminada pelo pecado, de tal forma que nós não conseguimos, em quase ou praticamente tudo o que nós fazemos, dissociar o pecado de nós. Presta atenção. Tudo, sejam ações, sejam pensamentos, sejam motivações, ou seja o que for, está contaminado pelo pecado. Então é muito mais forte do que dizer simplesmente que nós eventualmente podemos pecar. Só um minuto aqui. Tirar uma teia de aranha ali que está bem na minha direção ali, está me incomodando. Então, há pecados que são conscientes, nós temos consciência deles, e há pecados que são inconscientes, que nós não temos consciência deles. Então, preste atenção, quando nós falamos de pecado, existem 3 níveis de pecado. O pecado que é a ação, é o ato que você pratica. O pecado que é a intenção, que é o que vem antes do ato, e o pecado que está na motivação, que vem antes da intenção. E nós temos consciência das ações que praticamos e, frequentemente, das intenções. Mas quando entra no campo das motivações do coração, nós temos apenas uma pequena parcela de consciência. Quer ver um exemplo? Vamos pegar um exemplo bem extremo, para ficar bem claro. Um homicídio. Quando uma pessoa comete um homicídio e vai ser julgada, ela é julgada pelo ato, pela ação que ela praticou, o próprio ato de matar alguém, mas também se considera, vocês sabem, lá no julgamento, a intenção, se a pessoa praticou o ato, mas sem intenção de matar, ou se ela praticou o ato com intenção de matar, porque isso vai mudar a pena da pessoa. É o homicídio doloso e culposo. Mas lá no tribunal não se julga as motivações. O que seria a motivação no homicídio? O sujeito pode ter matado, pode ter intencionado, ou seja, premeditado o crime, mas ele pode ter matado motivado por ciúmes, ele pode ter matado motivado por inveja, ele pode ter matado motivado por vingança. E quando entra nesse campo da motivação, lá no tribunal mesmo, são só especulações. O advogado vai defender uma tese de que a motivação do sujeito, ele matou porque foi um crime passional, porque ele estava ali no momento de euforia e fez sem pensar. O outro vai dizer não, a defesa vai dizer não, ele matou e porque ele estava com ciúmes da esposa. Então veja que sempre em qualquer ação, tem 3 níveis em qualquer pecado: a ação, a motivação e a intenção. Ocorre, irmãos, que as motivações, na maioria das vezes, nem nós mesmos, muitas vezes, conhecemos.
por que que eu briguei com a minha esposa? Por que que eu não gosto daquela pessoa? Por que que aquela pessoa do trabalho me persegue sem motivo nenhum? Quer saber de uma coisa? Provavelmente nem ela mesma sabe. Porque as motivações do coração escapam até a nós mesmos frequentemente. Pois bem, quando o salmista está dizendo aqui então para Deus: sonda-me, conhece o meu coração, prova-me e vê se há algum caminho mau. Ele está reconhecendo: existem coisas em mim, no meu coração, motivações que nem eu mesmo sei, e que são erradas, e que me desviam do caminho, e que me afastam de Deus. Mas eu peço ao Senhor: prova-me, sonda-me, revela, vê se há em mim algum caminho, e guia-me pelo caminho eterno. Eu queria que você prestasse atenção um pouquinho nesses verbos aqui. Sonda-me. O que você entende por isso? Tem algumas outras Bíblias, traduções, que dizem o seguinte: investiga, usa esse outro verbo. Investiga. Tem uma outra tradução que usa o verbo esquadrinha. Esquadrinha-me, investiga-me, sonda-me. O que você está entendendo com essas palavras? E aqui ele usa prova-me nesse mesmo sentido. Prova-me. O que você entende por prova-me? Faça um teste. Prova as minhas verdadeiras intenções. Prova as minhas verdadeiras motivações que estão por trás dos atos que eu estou praticando. A gente costuma fazer isso, testar muitas vezes as intenções das pessoas, né, para saber se são boas ou ruins, porque as intenções muitas vezes nos escapam das pessoas. Eu me lembro que quando eu conheci a Priscila, e aí comecei a sair com ela, tal, chegou o momento de eu querer ir lá falar com ela, com os pais, para namorar com ela. O meu sogro fez um tipo de teste desse para provar as minhas intenções verdadeiras com a filha dele. Porque ele disse assim: você quer namorar com a minha filha? Isso, a gente estava sentado no sofá, lá da minha casa. E aí ele disse assim: quer namorar com a minha filha? Então tudo bem, você tem que esperar somente 1 ano. Depois de 1 ano, se você ainda estiver disposto a namorar com ela, aí você pode, eu permito, você tem minha permissão para namorar com ela. Aí eu fiquei olhando para ele, né? Falar o quê, né? Falei: tudo bem, eu espero, né? Mas veja bem, depois de 6 meses, ele liberou. Então aquilo foi um teste. Por quê? Chega um cara, né, com cara de malandro, lá querendo namorar com a filha dele. O que ele vai achar? Esse cara não está bem intencionado, ele não quer nada. Então ele fala: então tudo bem, espera 1 ano. Está testando a pessoa para ver se as intenções dele realmente são boas. Porque se ele esperar 1 ano para namorar com a minha filha, então realmente ele está mostrando que está com boas intenções, não está querendo simplesmente namorar para depois, daqui a pouco, estar com outra. Então veja, nós fazemos isso. Agora a pergunta que se faz aqui é a seguinte: por que o salmista pede para Deus prová-lo, testá-lo? Deus já não sabe quais são as intenções, as motivações dele? Foi o que nós vimos no começo do Salmo. Deus sabe tudo. Deus já me conhecia no ventre. Deus conhece a minha vida exterior e interior.
por que que ele pede para Deus prová-lo? Deus não sabe? Sabe. Nós é que não sabemos. Provar para revelar a nós mesmos as nossas motivações. Para revelar a nós mesmos os nossos caminhos. Então, as nossas atitudes, mesmo as melhores, frequentemente elas estão misturadas com sentimentos contraditórios, pecaminosos, com motivações ocultas que muitas vezes nem nós mesmos sabemos. Então, vamos relembrar aqui as duas premissas desse salmo antes de chegar na conclusão aqui. Primeira, Deus sabe tudo, inclusive sobre você, sobre mim, nossa vida interior e exterior. A segunda, nós não sabemos, nem sobre nós mesmos. Então ele faz essa petição: Senhor, revela a mim mesmo, quem eu sou. Revela a mim mesmo as minhas motivações. Revela a mim mesmo as minhas intenções. E guia-me pelo caminho eterno. Eu estava meditando, irmãos, sobre esse salmo essa semana. E ele me fez refletir um pouco sobre conflitos. Não pergunte por quê, mas ele me fez refletir sobre a maneira como nós administramos muitas vezes os nossos conflitos interpessoais. E conflito, né, a gente não precisa dizer aqui, é uma realidade universal, né, todos nós aqui passamos por conflitos, né, temos conflitos no casamento, temos conflitos na família, temos conflitos com colegas de trabalho, muitas vezes, temos conflitos com parentes, temos conflitos até com irmãos na igreja. E conflito também não há necessidade de definir, mas vamos, para deixar as coisas bem claras, é um desentendimento, é um desacordo entre as pessoas. Quando as pessoas não chegam num consenso a respeito de alguma coisa, e aí, como elas não conseguem chegar nesse consenso, elas geram ali uma oposição entre elas, muitas vezes há alguma ofensa, muitas vezes há algum ressentimento envolvido, e o interessante do conflito é que ele pode ser tácito, ou seja, ele pode ser não declarado. Às vezes ninguém chegou a proferir uma única palavra sequer, mas o conflito está lá. E eu estava pensando sobre essa questão dos conflitos, e quando eu olhei para esse texto, surgiu uns princípios que eu vejo muito interessantes para aplicar nesse contexto específico dos conflitos que todos nós vivemos. E o primeiro desses princípios que surgiu para mim é que em todo conflito, em todo e qualquer conflito, jamais há um lado que está totalmente certo e um lado que está totalmente errado. Foi o que nós acabamos de comentar aqui. Não há atitudes, sentimentos, motivações totalmente puras da nossa parte, isentas de qualquer pecado, porque nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. A gente precisa entender isso. Nós pecamos porque somos pecadores. Isso está tão fortemente enraizado em nós, é o que você vê lá em Paulo falando em Romanos capítulo 7, 8. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não consigo. Isso é o apóstolo Paulo falando, não sou eu nem você. E o mal que eu não quero fazer, eu estou sempre fazendo. Ele tinha consciência de que o pecado estava tão enraizado nele, que mesmo nas atitudes mais
exemplares que ele podia estar praticando, o pecado estava lá escondido. Davi falando, né, o pecado está sempre diante de mim. Salmo 51. Aquele texto de Hebreus que vocês conhecem, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é mais cortante, penetrante que uma espada de 2 gumes, é capaz de separar a alma e o espírito, as juntas e medulas, e discernir os propósitos e as intenções do coração, que nem mesmo nós sabemos, mas a palavra de Deus é capaz de penetrar, e extrair, e revelar, e trazer à luz aquilo que nem nós sabemos a respeito de nós mesmos. Então, não existem atitudes totalmente puras. E uma outra razão também, porque todo conflito, em todo e qualquer conflito, não há um lado totalmente certo e outro totalmente errado, é porque é muita ingenuidade nossa supor que uma situação específica é que gerou o conflito. Isso não existe. Todo conflito é gerado por uma multiplicidade de situações que vão se juntando, das quais aquela última é só a gota d'água. Aquela situação específica que deflagrou o conflito foi só a gota d'água. Foi só quando o conflito veio à tona, mas não foi uma única situação. Foi toda uma multiplicidade de situações, onde ambas as partes acertaram e erraram. E, portanto, não há uma parte totalmente certa, outra parte totalmente errada, nunca. Ambas as partes têm sempre responsabilidades. Outro princípio também que me veio à mente quando eu estava lendo esse salmo, sob essa ótica dos conflitos, é, obviamente, que a atitude correta em qualquer conflito é buscar a sua própria responsabilidade na construção dele, que é basicamente a atitude do salmista. Lembram ainda o que ele falou nos últimos versículos? Sonda-me, sonda-me, prova-me. Você pode falar assim, Ricardo, aqui não está falando sobre conflitos. Bom, eu não tenho muita certeza disso, porque aqui no Salmo 139, a gente pode ficar imaginando assim, o que será, por que Davi escreveu esse salmo, né, o que estava acontecendo na vida dele, será que ocorreu alguma coisa que motivou ele a escrever esse salmo? Bom, não sei, mas tem uma parte do salmo que parece que destoa de todo o resto. Depois você pode ler em casa, que são os versículos que antecedem imediatamente esses 2 últimos versículos, que ele começa a falar dos ímpios. E ele fala fortemente contra eles, aqueles que não buscam a Deus. Ele fala, eu odeio esses caras. Eu vou ler só um versículo para você ver ali, no versículo 19, ó Deus, tu matarás, ó como ele está dizendo, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, esses homens de sangue, pois falam maldosamente contra ti os teus inimigos, falam teu nome em vão. Aí ele diz no versículo 22, aborreço-os com ódio completo. Será que você consegue perceber também aqui algum conflito? No contexto de escrever esse salmo, passando na vida de Davi, parece que ele estava com ódio tão grande de alguém, ou de alguma nação, ou desses inimigos aí, que ele está dizendo, eu odeio esses caras, mate eles, falando para Deus. E, no entanto, parece que ele muda repentinamente, como se uma luz se iluminasse na mente dele, como se uma ficha caísse,
E daí, nos últimos 2 versículos, ele para de soltar essas imprecações aí. E ele fala: não, sonda-me, prova-me, Senhor, e vê se há algum caminho mau, não neles, em mim. Então eu percebo com isso, irmãos, que a atitude correta que todos nós deveríamos ter diante de qualquer conflito que seja, deveria ser olhar para a nossa possível e provável responsabilidade naquilo que aconteceu, naquilo que se desenvolveu, naquele conflito, naquela situação. E isso me chama a atenção porque eu percebo 2 tipos de comportamentos básicos que as pessoas têm quando estão diante de um conflito. Você também deve perceber isso. Um comportamento, que é o mais comum, é a pessoa, diante de uma situação conflituosa, ela se concentra totalmente nos erros do outro. Ela nunca está errada. Ela pinta para ela mesma um quadro onde ela é a mocinha ou o mocinho e os outros ou o outro é o vilão. Isso eu não estou falando de você, estou falando da gente. A gente é assim. Mas uma outra atitude seria a seguinte: independente se eu acho que eu tenho 90% da razão, eu vou me concentrar e vou me perguntar a respeito dos 10% da minha responsabilidade, do meu erro, e que gerou, provavelmente, ou alimentou os problemas que estão acontecendo. Imagine um casal, um casamento, se ambos pensassem assim, se ambos procedessem desse jeito, cada um pensando na sua parcela de responsabilidade, em vez de apontar o dedo para o outro. Imagine se fosse assim, em casa, entre os filhos, os parentes. Imagine se fosse assim na igreja. Se cada um olhasse para si mesmo e pensasse assim: puxa vida, eu tinha certeza, eu tenho certeza absoluta que eu não fiz nada de errado, quem fez foi os outros ou o outro, mas, Senhor, me mostra. Eu sei que todos nós somos pecadores, eu sei que nós pecamos e temos muitos pecados que nem mesmo nós sabemos. Eu sei que eu não sou tão bonzinho assim a ponto de poder dizer que as minhas ações são totalmente puras e desprovidas de qualquer pecado, então me mostra o pecado que realmente há, mesmo que eu não saiba. Imagine. Última parte do texto, o salmista diz: guia-me pelo caminho eterno. Aí a gente podia perguntar: como? Quantas vezes a gente ora assim: Senhor, me guia, me mostra o caminho. Você já orou assim ou não? Só eu. Só que aqui o que é interessante é isso. Como parece que é o guiar pelo caminho eterno? Mostrando o caminho errado que eu estou seguindo. Tomando consciência do erro que eu estou cometendo, aí fica fácil ser guiado pelo caminho eterno. Ele está dizendo para Deus: Deus, eu quero ser guiado pelo caminho eterno, pelo bom caminho. Então me mostra os caminhos errados que eu estou seguindo.
porque aí eu posso me desviar deles. Então nós oramos muitas vezes pedindo que Deus nos mostre o caminho. Agora, quantas vezes nós oramos pedindo a Deus que Ele mostre os caminhos errados que nós estamos seguindo? Quantas vezes? Então eu acho que é esse o principal problema, irmãos, de nós não focarmos nos nossos próprios erros. Quando nós não focamos nos nossos próprios erros, nos conflitos, e focamos no erro dos outros, o que acontece? Acontece que nós persistimos sempre nos nossos erros. Nós não aprendemos. Já aconteceu alguma vez com você, de você, uma situação, uma circunstância se repetir várias vezes na sua vida? A mesma circunstância ou quase a mesma. E aí a gente fica se perguntando, né? Às vezes a gente chega a falar, né, onde foi que eu estou errando, Senhor? Mas geralmente é só um desabafo, não é uma reflexão sincera. Mas é para ser uma reflexão sincera, é para a gente parar realmente para pensar e refletir e buscar a Deus e perguntar: mostra, Senhor, onde eu tenho errado. Por que essa situação se repete sempre? Então, a reflexão, não queria me delongar muito hoje, mas a reflexão que eu queria fazer com vocês é justamente essa. Quando foi o último conflito, por exemplo, que você, de repente você está vivendo uma situação conflituosa, sei lá, na família, em casa, no casamento, na igreja, qualquer lugar, no trabalho. Você está vivendo ou, de repente, viveu há pouco tempo, e se não viveu, já te alerto que você vai viver, porque isso aí é o que nos faz seres humanos iguais, passar por essas situações. Mas na última situação, pense, quem que estava certo? Eu podia apostar que eu sei a resposta. Você. Os outros estavam errados. Queria te perguntar, você, nesses conflitos que você viveu na sua vida, nos últimos dias, nos últimos anos, nos últimos meses, você parou para refletir se você eventualmente pode ter alguma parcela de responsabilidade? Parou para refletir seriamente sobre isso? Você parou para buscar a Deus e perguntar seriamente para Ele e pedir para Ele mostrar se há algum caminho que você tem errado? Às vezes, o problema não é o diabo. Se fosse o diabo, seria fácil para Deus resolver. Ele dava um peteleco assim, estava resolvido. Às vezes, o problema não são os inimigos, as pessoas, os ímpios que estão lá te rodeando e tentando te derrubar e puxar o teu tapete. Porque Deus também, com um sopro, já tirava eles do caminho. O problema é quando a gente está pedindo assim: Deus, mata esse problema na minha vida. Como o Davi estava pedindo ali, mata os meus inimigos. O que vai acontecer se a origem do problema tiver parte em você? Aí Deus vai ficar, não posso fazer isso, meu filho. Não posso fazer isso. Você não sabe nem o que você está pedindo, porque se eu fosse acabar com esse problema, você seria o primeiro a ver que acabou. Então, às vezes, não é o diabo, não são as pessoas. Às vezes, falta a gente ter essa disposição do salmista, a coragem do salmista para reconhecer
para começar a comprar essa ideia da Bíblia que diz que todos nós somos pecadores, erramos, e erramos com bastante frequência, simples assim. Então não é nada demais, do outro mundo, eu ter errado aqui, eu ter errado ali. Nada demais. Agora, o que faz diferença é nós reconhecermos isso, reconhecermos que temos muitas coisas que nem temos consciência. Muitas vezes, me lembrou uma coisa aqui ocasionalmente, né, mas, sobre essa questão que às vezes a gente não tem consciência. Né, eu sempre pensei, né, desde muito cedo, que o ódio é um amor ressentido, ou alguma coisa do gênero, né, que tem por trás esse sentimento do ódio. Né, e certa vez, isso faz bastante tempo, tá, Priscila? Eu nem tinha conhecido você ainda. Ocorreu de uma moça assim na igreja mesmo, né? Ela me detestava, sem motivo. E aí eu pensei, bom, deve ser amor. E aí eu comecei, né, não recomendo ninguém fazer isso também, tá? Mas aí eu comecei a dar um pouco mais de atenção para ela, né? Conversar com ela, querer saber onde ela morava, não sei o quê, e ela sempre me tratando mal e me dando resposta atravessada, mas eu persisti ali mais uns 2, 3 meses. Não é que era amor mesmo. Mas eu não recomendo fazer isso, porque depois você tem um problema, outro problema para resolver. Mas essas questões, a gente, às vezes o sujeito não gosta do outro, e aí fala para todo mundo, não, eu não gosto dele por causa disso, nada disso. As motivações que estão escondidas lá no coração são bem outras, são coisas muito mais elementares do que o que está sendo dito. Então a gente precisa ter esta consciência que nós não somos bonzinhos, que nós somos seres complicados, que nós somos seres contraditórios e que não é difícil a gente cometer um erro aqui, cometer outro erro ali. Agora, se nós não reconhecemos, se nós não buscamos olhar para a nossa parcela de responsabilidade nesses conflitos, aí sim nós vamos ficar patinando. Nós não avançamos. A nossa vida fica estagnada. A gente dá um passo para frente, 2 para trás. Então, às vezes, o problema é tão simples. E eu imagino uma imagem, Deus, assim, uma vez eu vi um pastor falando da passagem que Jesus está lá olhando as pessoas dizimar, que a viúva vai lá colocar 2 moedinhas, e aí eu achei engraçado como é que ele representou a situação, né, porque ele ficou imitando como Jesus estaria lá no momento, né? Fala que Jesus sentou-se à frente do gasofilácio e ficou olhando as pessoas ofertarem, né? E aí ele imitou, né, como se Jesus estaria olhando, né, o gasofilácio aqui na frente, e Jesus ali sentou e ficou lá, né, olhando, e vinha e Jesus olhando, né? Eu achei engraçado ele representando Jesus, mas às vezes, isso me fez pensar o seguinte, às vezes Deus está assim com a gente, Ele está lá de braços cruzados, olhando para a gente, Ele sabe qual é o problema, e Ele está lá olhando, e aí como se estivesse na torcida, não, agora Ele vai. Aí quando a gente ameaça a fazer uma reflexão sobre nossa vida, sobre os nossos atos, sobre a nossa responsabilidade, aí agora sai, agora vai. E aí, não fez. Se voltou para os outros de novo. Aí Deus continua lá esperando. Vamos ver se agora vai. Então, às vezes eu imagino, né, Deus assim, olhando para nós aqui, ó, será que agora Ele vai refletir sobre a vida dele? E aí quando a gente vai no nosso quarto fazer o nosso devocional e começamos a orar, e a gente começa a arriscar, fazer uma reflexão, e aí Deus ali, e aí a gente desiste. E aí já volta para os outros novamente. Então,
palavra que eu creio aqui que Deus traz para você hoje, para você se concentrar em você, na sua vida, naquilo que porventura e provavelmente, né, porque não é novidade, você está errando, na parcela que cabe a você. Às vezes o maior empecilho para nós refletirmos sobre a nossa vida é o fato de nós termos razão. Sabia disso? Porque só pelo fato de eu achar que estou com a razão, eu acho que com isso eu estou justificado e que nada que eu possa ter feito errado e não preciso refletir sobre isso, porque eu estou com a razão. E às vezes nós estamos com a maior parte da razão e nós perdemos a oportunidade de refletir sobre aquilo que nós não estávamos com a razão. Aquela parte que foi nossa responsabilidade. Então, às vezes, o empecilho é nós estarmos com a razão. Então, diante dos conflitos, reflita. Quando você se deparar com um conflito aí, não deve demorar muito, porque isso aí é quase todo dia, né? Pense na sua responsabilidade. Será que eu fiz alguma coisa? Pô, não sei, acho que não. Não, tenho certeza que não. Tá, beleza, você tem certeza. Agora você vai buscar Deus e perguntar para Ele, será que Deus não pode revelar alguma coisa aí que você não está vendo? Não seria nenhuma surpresa se revelasse. Eu poderia falar algumas experiências aqui que eu tive, surpresas realmente, né, que quando a gente faz isso, você acaba tendo algumas surpresas, né? Quando você achava que você estava coberto de razão, às vezes você descobre que você não estava assim com tanta razão. Mas eu vou deixar para uma outra ocasião. Tá? Vamos orar. E na próxima oportunidade, como eu estava dizendo, faça essa oração. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me, revela os meus pensamentos, minhas intenções, minhas motivações, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos, Senhor, que ela possa frutificar no nosso coração, nos ajuda a buscarmos, como o salmista aqui, a nossa parcela da responsabilidade nos conflitos que fazem parte da nossa vida, para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar, para que nós não possamos ficar no mesmo lugar, nos questionando por que muitas coisas sempre acontecem conosco ou sempre se repetem. Nos dá esse coração humilde, esse coração disposto a aprender, a olhar para nós mesmos. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.